Desbloqueei meu microfone, vou pedir para que todo mundo mantenha o seu bloqueado. São 3h04, a gente vai começar 3h05 precisamente. Walter, boa tarde a você também. O Walter e eu vamos apresentar hoje alguns pontos especificamente sobre Previdência, e eu vou falar um pouco sobre questões mais usuais. São 3h05, vou começar respeitando o horário, então. Eu imagino que esteja todo mundo me ouvindo, certo, Walter? Sim, está tudo certo. Maravilha. Vou pedir ao Walter que acompanhe o chat enquanto eu estou acompanhando a tela. Vou pedir atenção para que todos mantenham o seu microfone desligado e qualquer pergunta, por favor, encaminhe pelo chat. A gente direcionalmente abre o microfone se precisar para cada um de vocês. Essa é a quinta reunião que a gente faz com vocês e por razões óbvias, eu acho que está na hora da gente explicar um pouco a origem da FIDUC e a origem dessas reuniões. Isso vai dar um certo contexto para todos vocês. Vou ser breve para dar espaço para o assunto principal da reunião. Os que conhecem e estudaram de onde a FIDUC vem sabem que a gente se inspirou no modelo inglês na St. James's Place, e isso foi em 2013, já fazem 7 anos que eu comecei a estudar esse modelo, que eu quis trazê-lo para o Brasil, um modelo que deu enormemente certo. Um dos nossos sócios no Brasil, inclusive, foi um executivo importante, fundador da Academia St. James Place. A academia está por trás desse webinário hoje. O Walter, nosso sócio e chefe da academia, head da academia, é o que pilota esse projeto aqui dentro. E a ideia sempre foi trazer para o Brasil um novo modelo de investimento que desse acesso aos clientes à gestão de carteira de investimentos fiduciários, né? Essa palavra que hoje está se popularizando e que há 2 anos e meio atrás, 3 anos atrás, quando a gente lançou a FIDUC, ninguém nunca tinha ouvido falar. Tá? E ela vem dentro de uma solução integrada, e essa solução integrada ela também tem como outra estrutura finanças pessoais com acompanhamento de planejador financeiro. Isso é muito importante. A gente sabe por experiência do que aconteceu lá fora que o melhor funciona no longo prazo é você, que é o cliente final, ter acesso a melhores investimentos com o controle de finanças pessoais e o acompanhamento de uma pessoa da sua confiança ao longo do tempo, exercendo, portanto, planejamento financeiro ao longo de muito tempo. Tá? Esse é um modelo que deu certo na Inglaterra, é um modelo que dá certo nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá, em todo o grande país que não tem crise previdenciária. E o grande sentido de propósito desse modelo é entregar liberdade financeira para você. É isso que nos guia, através de um modelo simples, de fácil percepção de valor, que o cliente final consiga entender, que tem uma representatividade na frente dele de uma pessoa que ele já conhece, que tenha confiança, que tenha trust, e que, obviamente, entregue resultados. Tá? Mas dentro desse projeto existem algumas coisas que a gente faz e que a gente nem sempre sintetiza. E uma das principais delas, justamente, é educação financeira. A gente acredita muito em educação financeira. Em educação financeira em todos os níveis, né? A academia é um braço de educação financeira importante para o seu planejador. A gente tem webinários todo dia sobre vários assuntos diferentes, desde de acadêmicos, técnicos, comerciais, financeiros, investimentos, regulatórios, até mesmo a forma como a gente enxerga dentro da FIDUC esse webinário para clientes como um braço de educação financeira, muito inspirado nessa frase que vai aparecer agora para vocês de uma rainha que é, na verdade, uma assessora especial para o desenvolvimento financeiro nas Nações Unidas, e ela diz que no século XX a diferença fundamental para o desenvolvimento de uma pessoa era a alfabetização, e no século XXI será a alfabetização financeira. É particularmente importante, reconhecendo que praticamente não há mais
previdência pública em praticamente nenhum país, e que cada vez mais depende de cada um de nós atingirmos a liberdade financeira. A FIDUC se coloca como uma solução para cada um de vocês para atingir sua liberdade financeira. Dentro do projeto de educação financeira da FIDUC, esse webinário para clientes, ele nasceu em março, ele sempre foi uma ideia nossa, mas ele nasceu em março dentro de um processo de uma crise mundial que tinha um reflexo de investimentos e de mercado financeiro, e a gente começou com um grande projeto de vamos dar mais informação aos clientes. Essa crise hoje, pelo menos no mercado financeiro, já apresenta resultados muito positivos, depois de poucos meses. Na parte de saúde pública ainda tem muita coisa para fazer, mas a gente imaginou que estava na hora da gente introduzir assuntos que tivessem impacto de médio e longo prazo, que começassem um processo formal de entregar conhecimento a vocês, que realmente ajudassem vocês a melhorar suas finanças pessoais e ajudassem o seu planejador a ter conversas mais ricas com vocês, com todo e sempre o propósito de atingir sua liberdade financeira. O primeiro grande assunto para esse webinário, portanto, Walter, meu sócio, head da academia, vai falar para vocês sobre as particularidades da previdência no Brasil. Eu volto ao final dessa apresentação. Obrigado pelo tempo. Walter, passa a palavra para você. Pedro, muito obrigado. Eu compartilho desse desejo da gente ajudar as pessoas a entenderem melhor as suas finanças, controlarem suas finanças e atingirem sua liberdade financeira, e da questão da rainha da Holanda, que realmente a diferença que faz você ser letrado em finanças pessoais e não ser é realmente enorme, né? Então, acho fundamental que a gente trate disso e a gente leve isso para os clientes. Então, vou da mesma forma pedir que você e a nossa equipe comercial gerenciem o chat. Eu não vou conseguir olhá-lo agora, então vou deixar ele para vocês. Qualquer coisa, por favor, me interrompam aqui com eventuais comentários e perguntas das pessoas, para que a gente possa interagir. Também vou pedir para a equipe comercial dar uma olhada nos microfones, que às vezes ficam abertos aí sem querer, para que a gente tenha esse evento o mais fluido possível. Então, novamente, para quem não estava no comecinho, muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Walter Policy e eu sou o head da academia da FIDUC. Hoje a gente vai falar sobre previdência, para que você conheça algumas das vantagens e talvez conseguir olhar a previdência sob um outro prisma, que não apenas aquele de impostos, né, que normalmente é a conversa que vem quando a gente fala de previdência complementar. Normalmente, se você for abordado por alguém sobre o assunto plano de previdência complementar, o primeiro assunto que vai surgir é, poxa, dá para fazer coisas legais com os impostos, dá para melhorar ali a questão tributária por meio de planos de previdência aberto. E isso é absolutamente verdadeiro. Primeira pergunta que eu faria para você é, você gosta de pagar imposto? Eu ainda não conheci uma pessoa que responda sim para essa pergunta, né? Pagar imposto não é uma coisa gostosa. Você preferiria não pagar imposto ou pagar menos imposto? No caso brasileiro, até a relação entre o que você entrega e recebe de volta é ruim. E não é legal, né? É melhor você mesmo gerenciar o seu dinheiro para as suas coisas do que entregar em impostos para o governo e esperar que venha alguma coisa em troca. Então, ninguém gosta de pagar imposto. Esse é o fato. Quando você contrata um plano de previdência complementar, ele tem algumas vantagens que podem fazer você pagar menos impostos de uma forma geral. Pois isso é bastante positivo, né? Você tem um investimento que ajuda a reduzir os impostos que você paga. Isso significa sobrar mais dinheiro no seu bolso. E numa época de juros tão baixos como os que a gente vive, né, de redução das expectativas de retorno como um todo,
ter a possibilidade de sobrar mais dinheiro, ou seja, de investir mais, poxa, sensacional. Então, é um veículo que deve ser olhado sob esse prisma. Especificamente no PGBL, felizmente o regulador não foi muito feliz nos nomes dos planos de previdência, né? Tudo uma sopa de letrinhas lá, PGBL e VGBL. Mas, enfim, um deles, que é o PGBL, ele tem uma vantagem tributária que é incrível. Se você tem renda tributável, né, um tipo de renda, salário, aluguel, tem algumas outras coisas. Se você possui renda tributável, se você possui despesas dedutíveis, saúde, educação, dependentes, sua própria contribuição eventualmente, né, que é o terceiro ponto, e se você é contribuinte de um sistema de previdência oficial ou ainda aposentado, se você tiver essas três características, ter renda tributável, ter despesas dedutíveis e ser contribuinte do INSS, para ser generalista, mas algum instituto de previdência oficial ou aposentado, você pode usufruir desse benefício fiscal do PGBL, que é você deixar para pagar um imposto que você ia pagar hoje lá no futuro. Essa é uma vantagem incrível. Por quê? Porque no PGBL, o que você contribui para o plano, seus investimentos no plano de previdência, também são considerados despesas dedutíveis do imposto, da declaração do imposto. Tem um limite, é até 12% da renda bruta tributável, mas 12% é bastante, né? Então, na hora que você soma essas contribuições ao restante das eventuais deduções que você tenha, o que acontece é que você vai pagar menos imposto de renda. Hoje você vai pagar menos imposto de renda. E isso vai fazer com que, ao pagar menos imposto de renda, esse dinheiro resultante fique num investimento por muito mais tempo rendendo. Então, é dinheiro para você que iria para o governo em impostos. Você deixa de pagar o imposto hoje. Você, no futuro, pode pagar menos imposto do que pagaria hoje. Então, além de pagar no futuro, você pode pagar menos do que pagaria hoje e, eventualmente, não pagar nada. Depende de algumas situações. Mas só o fato de não pagar hoje e pagar no futuro já é uma vantagem incrível, né? Se você somar a isso o fato de que lá na frente você ainda vai pagar menos do que teria pago hoje, pô, é muito dinheiro, né? E enquanto isso, os recursos ficam rendendo. Se você pensar em prazos curtos, não faz muita diferença, em geral. Mas se você pensar em prazos mais longos, como normalmente os objetivos do plano de previdência trazem, poxa, o rendimento disso ao longo do tempo é um dinheiro que não é nada desprezível e pode te aproximar da sua liberdade financeira. Então, o PGBL é o maior chamariz dos planos de previdência complementares, porque ele conta com esses benefícios fiscais, né, benefícios tributários, que são importantíssimos e realmente assim, tem uma diferença enorme entre fazer isso, né, esse tipo de investimento, e não fazer. Lembrando que você precisa se enquadrar naquelas características que eu falei. Ter renda tributável, ter algumas despesas dedutíveis e ser contribuinte da Previdência Oficial, né, INSS, o que quer que seja. Bom, além disso, existe também uma outra vantagem dos planos de previdência, que é a questão sucessória. Isso também vem, e aí em todos os planos de previdência aberta, tanto no PGBL quanto no VGBL. Ele tem vantagens e praticidades na hora da transmissão do patrimônio. Os planos, normalmente é um momento muito delicado na família, né? Porque é aquele momento no qual a família acabou de passar por um abalo, né? O abalo do falecimento de alguém. E aí é um momento delicado, de tristeza, e aí você vai somar a isso problemas financeiros. Então, realmente é um momento muito delicado e muito ruim. Os bens vão para o inventário, né? E ficam bloqueados, a divisão dos bens nem sempre é da forma mais tranquila possível, né? A gente já vê casos aí
complexos, e os planos de previdência complementar têm uma série de vantagens nesse momento. A primeira delas é que os recursos em planos de previdência não passam pelo inventário. Isso faz com que haja uma redução de custos importante, muito importante, e acho que até mais importante do que isso, gera liquidez, ou seja, os recursos estarão disponíveis para a família num prazo muito curto. Nesse momento de dificuldade, de transição, né, porque houve ali um falecimento, a liquidez dos recursos é muito importante. Então, um plano de previdência complementar pode também, dentro de um planejamento sucessório, trazer essa vantagem dentro do plano. Outra enorme vantagem é a livre destinação dos recursos que estão ali. Então, quem fez o plano de previdência é que coloca, quero deixar 50% para o meu filho, 40% para a minha sobrinha e assim por diante. Claro que existem limites na lei para fazer isso. O plano de previdência não deve se destinar a tentar burlar a lei. Mas dentro do escopo da lei, a destinação é livre. E isso também facilita e reduz em muito aquelas tensões de, com um imóvel para duas pessoas. Aí uma quer alugar, a outra quer vender. Fica o imóvel lá anos e anos dando prejuízo, né? Ou ficaram dois imóveis. Então vou fazer um para cada um? Não, é metade de um para um, metade de um para o outro. E a outra metade inversa. Essa é o jeito que a lei foi feita. Quando os recursos estão no plano de previdência, não. Já está lá tudo destinado nos beneficiários. Muito mais prático, muito mais fluido, muito menos tensão nesse momento delicado. E além disso, os recursos do plano de previdência podem não pagar o imposto de transmissão e causa-mortes, que é o imposto da sucessão. Por que eu digo pode? Porque o entendimento, quando foi feita a lei, é de que, poxa, não passa pelo inventário, não paga ITCMD. Mas em alguns estados, as receitas estaduais têm entrado com ações. Então, hoje, alguns estados cobram ITCMD dos recursos da Previdência, outros não. Então, talvez sim, talvez não. Tem estado que cobra e aí a pessoa entra com uma ação judicial e aí não paga. Tem um burburinho jurídico sobre isso. Então, o ITCMD pode ser que sim, pode ser que não. Mas as outras vantagens permanecem. Então, como a gente vê, o veículo de previdência complementar tem uma série de vantagens tributárias e sucessórias que podem te ajudar a planejar melhor esses aspectos e ter mais dinheiro no bolso para investir. Agora, a gente tem convicção de que a Previdência pode te trazer vantagens além dessas questões tributárias, muito principalmente, e também sucessórias. Ela tem ali algumas coisas que te ajudam na gestão do seu patrimônio, na gestão dos seus investimentos, e é sobre elas que a gente vai falar. Deixa eu colocar aqui. Um dado interessante do mercado é que os recursos dos planos de previdência abertas estão hoje divididos, né, VGBL e PGBL, do jeito que a gente está vendo aqui no gráfico. Isso significa que tem muito mais dinheiro em VGBL do que em PGBL. Ou seja, sabe aquela vantagem tributária enorme que eu falei ali no começo? Poxa, a maior parte das pessoas não tem os recursos na Previdência por causa disso. Porque é aquela vantagem imensa do PGBL. O PGBL tem algumas diferenças tributárias, mas não tem aquela vantagem nem de perto. Então, não é por isso que as pessoas investem em Previdência, ao menos não a maior parte delas, né? Nós estamos falando de 82% dos recursos. 82% estão em VGBL. Deve ter outras coisas ali que não apenas os impostos, senão as pessoas não teriam colocado o dinheiro ali. Claro que a gente sabe também que no mercado, de uma forma geral, tem muito desconhecimento. Então, uma parte desse recurso talvez devesse ter sido colocado no PGBL. Muita gente do mercado que vende esses produtos de uma forma não exatamente a melhor, né? As pessoas acabam investindo errado. Mas assim,
82% é um índice muito grande. Então, deve haver vantagens além das tributárias, e elas existem. Por que, então, que as pessoas fazem isso? Elas não se aproveitam do tributário e, mesmo assim, investem em previdência. A gente tem algumas ideias sobre isso. A gente tem convicção de que a facilidade de investimento na previdência é um fator primordial e que pode te ajudar bastante a fazer o seu patrimônio crescer ao longo do tempo. Primeira grande vantagem e facilidade. As barreiras de entrada desse tipo de investimento são muito baixas. Tem planos de previdência com R$100, com R$500, com R$1.000. Tem alguns com valor maior. Mas, em geral, a barreira de entrada, aquele recurso mínimo para você colocar no veículo de previdência, é muito baixo comparativamente a outros tipos de investimento. E isso é um facilitador. Só para a gente traçar um paralelo, hoje existe na caderneta de poupança alguma coisa como R$1 trilhão. Estou arredondando o número. Quando a gente tenta entender por que tantos recursos estão lá, dado que não é um investimento muito atrativo, para dizer o mínimo, a gente percebe que um dos fatores é exatamente essa facilidade. Poxa, qualquer um vai lá e coloca um dinheiro pequeno. A barreira de entrada é baixa. E qual que é o problema disso? É que muita gente investe para o longo prazo também na caderneta de poupança e ela não se destina a isso. E isso, ao longo do tempo, pode e faz muita diferença no crescimento do patrimônio. Mas a Previdência tem uma vantagem muito parecida com a caderneta de poupança, a baixa barreira de entrada. Uma outra facilidade muito grande é o débito automático. A gente tem uma tendência, e muita gente que estuda o comportamento das pessoas em sites de internet ou em aplicativos de celular, sabe que quando a pessoa tem que tomar uma ação para fazer alguma coisa, o número de pessoas que efetivamente faz essa ação é muito baixo, perto daquele que deveria fazer, né? Então, um clique a mais é uma barreira. O débito automático facilita isso, mas assim, de forma incrível. Por quê? Porque ao fazer um plano de previdência, você pode aceitar que você fará contribuições mensais e coloca o valor que você quiser lá, com débito automático no seu banco. A partir daí, você não precisa mais se preocupar com nada. Você não precisa autorizar toda vez. Você não precisa apertar um botão. Você não precisa se lembrar. E isso faz com que haja uma tendência muito maior de você efetivamente investir. E isso, ao longo do tempo, vai fazer uma imensa diferença no crescimento do seu patrimônio. O outro fator é que, como é um débito automático, ao longo do tempo, a nossa cabeça ela começa a pensar naquele débito automático não como um investimento, mas como uma conta que você tem que pagar. E na verdade, é uma conta que você tem que pagar, mas é uma conta que você está pagando para o seu eu futuro, o que é ótimo. E aí você fica na cabeça aquele negócio assim, tenho que pagar o plano de saúde, o condomínio, a previdência e a conta de energia. Entra como uma conta. Então, você, mesmo no momento mais apertado, prioriza esse investimento, como se fosse uma conta para pagar. Ele aumenta muito o nível de poupança, de guardar dinheiro que as pessoas têm. E esse benefício, de novo, caderneta de poupança tem e previdência complementar também. E esse é um facilitador enorme que pode te ajudar bastante a aumentar seu patrimônio ao longo do tempo. Sabe aquele que você nem percebe, vai indo, quando você vê a acumulação, ela ficou muito grande. E por fim, as contribuições são reajustadas anualmente pela inflação. Então, às vezes você faz um plano de previdência quando está mais jovem, coloca lá uma contribuição e aquela contribuição está adequada. Mas ao longo do tempo, a inflação vai pouco a pouco corroendo aquele valor. E aí, quando você está mais velho, aquele valor, poxa, ele ficou pequeno. Você poderia ter contribuído com mais. Aqui, em previdência complementar, você não precisa se preocupar com isso, porque as contribuições são reajustadas automaticamente pela seguradora. E aí você tem mais essa
essa enorme vantagem com relação aos seus investimentos. Ele aumenta o dinheiro que você investe, sem que você perceba ou precise fazer alguma coisa sobre isso. Então, uma vantagem bastante importante. Poxa, então, só tem vantagem. Então, as pessoas colocam dinheiro exatamente por causa disso e está tudo resolvido. Infelizmente, não é bem assim. Sabe por quê? Porque no mercado de previdência hoje existe um problema de concentração. As pessoas investem, tem praticamente 1 trilhão também no mercado de previdência complementar aberta, e essa concentração se dá dessa forma. A gente tem mais de 3/4, mais de 4/5 de todo o dinheiro da previdência complementar aberta colocado em renda fixa. E aí, quando a gente pensa que, poxa, são investimentos em geral para longo prazo, você colocar os seus recursos de longo prazo em renda fixa, totalmente em renda fixa, não faz muito sentido, né? Você está garantindo que ele não vai render muito no longo prazo. E uma pequena diferença de rentabilidade no longo prazo pode fazer uma grande diferença no seu dinheiro lá na frente. Então, poxa, as pessoas até estão fazendo previdência, estão colocando, automatizando isso, mas no lugar errado, que é nos planos nos fundos de renda fixa em previdência. O número exato que eu falei para vocês, 4/5, é 82%. E aí as pessoas não estão se aproveitando de um fator muito importante para quem mexe com investimentos: diversificação. A diversificação em investimentos é fundamental. E a gente vai falar um pouquinho dela agora. Diversificação de investimentos. Por que eu preciso disso? Por que é importante eu diversificar? Põe lá no fundo de renda fixa e está tudo certo. Estou guardando dinheiro, estou me forçando a guardar dinheiro. Então, mas isso não é suficiente. Tem uma frase famosa, né? Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Isso é verdade também para investimentos. Diversificação é fundamental. Até os vendedores de rua conhecem essa regra. Não sei se você já percebeu, mas quando você vai em vendedores de rua, eles têm um monte de coisas vendendo ali, não é? Muitos deles vendem ao mesmo tempo guarda-chuva e óculos de sol. É muito difícil que alguém compre um guarda-chuva e um óculos de sol, né? Porque, em geral, você não vai ter a mesma coisa ao mesmo tempo, né? Essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, por que eles vendem óculos de sol e guarda-chuva? Por um motivo simples. Eles não sabem a cada dia se vai chover ou fazer sol. Então, se eles fizerem a escolha errada, eles passam a não vender nada naquele dia. Então, qual é a escolha natural? É saber que às vezes você vai vender guarda-chuva e às vezes você vai vender óculos de sol. E aí você ofertando as duas coisas, diversificando a oferta, você sempre vai ter alguma receita ao longo do dia. Então, simplificando bastante, o conceito da diversificação é esse. É você, dado que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, é ter ali um pé em cada canoa, né? Para a gente não ser surpreendido e ficar sem as melhores possibilidades. O Harry Markowitz, para quem não conhece, o Harry Markowitz além de prêmio Nobel, ele é o pai da teoria econômica moderna. Então, assim, todo mundo que for estudar finanças, investimentos, economia, vai estudar o Markowitz. Esse cara é um gênio. E ele tem uma frase muito famosa que é: diversificação é o único almoço grátis em finanças. O que isso quer dizer? Primeiro que não, né, a mentalidade normal não existe almoço grátis em finanças. Assim, não tem, aqui é de graça, você consegue isso, aquilo, aquele outro, melhor do mundo, não tem risco, rende muito. Isso não existe. Mas ele falou uma coisa: não, existe diversificação. Essa regra, quando bem aplicada, quando bem feita, te traz melhores resultados. Esse é o almoço grátis em finanças. E tem um outro grande nome das finanças mundiais, que é o Ray Dalio. Ele é fundador da maior gestora de fundos de investimento
do mundo, a Bridgewater. E ele falou... Quando você falar que sai, eu desligo aqui. Oi, tem um microfone aberto, se alguém puder me ajudar. Obrigado. Ele falou o seguinte: o santo graal dos investimentos é a diversificação. Então, a diversificação, qualquer pessoa que estude investimentos, estude economia, percebe que quando você fala de investimentos, a primeira regra, a regra número 1 do bom investidor, é você diversificar seus investimentos, diversificar seu patrimônio e diversificar seus investimentos. Aí você pode pensar, poxa, então se eu diversificar meus investimentos, é isso que vai fazer render mais. Olha, em alguma medida, é sim. Mas, acho que dá para a gente entender mais sobre isso. Se você pensou em diversificar seus investimentos, porque isso vai render mais, isso é verdade. Mas você precisa entender o que realmente faz os seus investimentos renderem mais ou menos ao longo do tempo. Tem uma frase que eu gosto muito, um ditado popular, que diz o seguinte: uma maré alta sobe todos os barcos. É um ditado muito popular, inclusive em língua inglesa e chinesa, mas ele é verdadeiro, né? Maré alta sobe todos os barcos. Isso nos ajuda a entender uma coisa importante. De acordo com diversos estudos, inclusive, e muito principalmente esse do Ibbotson, do Kaplan, do ano 2000, mostram o seguinte: a maior parte do retorno dos seus investimentos, como está no gráfico aí, vem do movimento do mercado. Não é porque você encontrou um investimento genial, ou porque você está na empresa de investimento A, B, C ou D, e lá as coisas são maravilhosas e lá só se ganha dinheiro. Não é isso. É o movimento do mercado. Para dar os exemplos mais recentes. Se você tinha investimentos razoavelmente diversificados no ano passado, você teve um bom ano de 2019. Seus investimentos foram bem em 2019. Por que os seus investimentos foram bem em 2019? A maior parte desse resultado é porque os mercados foram bem em 2019. Não porque algum gênio fez isso nos seus investimentos em particular. Em compensação. Então, assim, você não precisa... Quando seus investimentos vão muito bem, você não precisa ficar muito empolgado com os seus fornecedores. Eles contribuíram, mas a maior parte é o mercado. Só que isso também é verdadeiro quando as coisas não vão bem. Por exemplo, em março, agora, há pouco tempo atrás, a gente teve o que provavelmente é a maior crise financeira da história. Os mercados derreteram. Isso também não é, digamos, culpa dos seus fornecedores de investimento. Se você estiver no mercado, os seus investimentos também caíram. É natural. O mercado, os movimentos de mercado, a bolsa, os juros, enfim, tudo mais, esses movimentos macro é que são responsáveis pela maior parte da sua rentabilidade. E isso é importante saber. Não existe a pessoa que tem a varinha de condão, nem quando é muito bom, nem quando é muito ruim. Agora, existem outros fatores, né? E olha, são fatores menores, mas não pequenos. Esses outros fatores vão interferir. Agora, se você quiser aproveitar o mercado, que é a maior parte dos resultados, você consegue aproveitar a maior parte dos resultados que o mercado te traz. Como? Você precisa, regra número 1, ficar no mercado, estar investido no mercado. Isso significa não tentar acertar aquele momento. Quando é que eu compro? Quando é que eu vendo? Agora vou investir em ações, agora vou tirar das ações. Toda vez que você faz isso, na média, você perde dinheiro. As pessoas não sabem qual será o movimento de mercado. Aliás, se alguém soubesse, não iria te contar. Porque um dia de movimento na bolsa torna qualquer pessoa que saiba antecipadamente muito, muito, muito rica. Então é como se alguém soubesse como acertar na loteria. Primeiro, não é verdade. Segundo, ela não te contaria. No mercado é a mesma coisa. Como é que você faz, então, para aproveitar aquele movimento do mercado? Não tenta acertar a hora de estar no mercado
ou de sair do mercado. Fique no mercado. E aí você terá o resultado do mercado a seu favor. Agora, além disso, dá para a gente pensar em mais coisas, além do mercado. Quais coisas? Ora, se o mercado é responsável ali por mais da metade, mais de 70%, existem outros 2 fatores que impactam. Como eu falei, eles são menores, mas não são pequenos. Um deles é ter uma diversificação verdadeira, como a que a gente falou agora há pouco, né? Diversificar os seus investimentos. E o outro é ter gestão profissional dos investimentos. É deixar quem sabe trabalhar com investimentos, trabalhar com os seus investimentos e fazer uma carteira verdadeiramente diversificada. Aí sim, você vai aproveitar todo o potencial de rendimento de médio e longo prazo que você pode obter no mercado. O mercado vai estar lá com as suas altas e baixas como se fosse uma maré, mas dentro disso, uma boa diversificação e gestão profissional, você pode fazer ainda mais. Dessa forma, você vai ter melhores resultados se você, número 1, ficar no mercado, como a gente tinha falado. Número 2, diversificar a sua carteira. E número 3, ter gestão profissional e um alinhamento de interesses com você. Então, os seus gestores têm que ser muito bons e têm que trabalhar para você. Né? Não adianta eles serem muito bons e trabalharem para o banco. Por exemplo, aí eles vão ter interesses ali desalinhados. Né? Mas seguindo essa regra, ficar no mercado, ter uma carteira diversificada e gestão profissional e preferencialmente ativa nessa carteira diversificada, é assim que todo mundo que gere bem os seus investimentos faz. Todo mundo que tem muito dinheiro já faz esse tipo de gestão. Outra questão é que, poxa, é bom então, fazer investimentos diversificados é ótimo. Só que você criar uma carteira diversificada e gerir essa carteira diversificada não é tarefa fácil. Realmente é complexo. Vou dar um exemplo de carteira diversificada aqui para vocês. Uma carteira diversificada, nesse exemplo, ele tem ali 20 fundos de investimento diferentes que ainda investem em centenas e centenas de ativos diferentes. Ora, montar isso não é uma tarefa simples, né? Passa longe de ser simples. Além disso, imaginar que você conseguiu montar. No dia seguinte, ela já vai estar diferente. Existem novas possibilidades, novos reajustes. Então, realmente é complexo de fazer. Não é fácil, não. É coisa para profissionais e para bons profissionais. Diria até para ótimos profissionais. E se ter essa diversificação é importante normalmente, né? É o santo graal dos investimentos. Com o cenário de juros que a gente tem no Brasil hoje, aí então é fundamental, né? Porque se antigamente a gente tinha juros de 15, 20, 30% ao ano, poxa, você colocava ali em alguma coisa que rendesse isso e está tudo resolvido. Hoje em dia, os juros básicos da economia estão um pouco acima de 2% ao ano. Então, se era importante você diversificar, hoje em dia não é mais só importante, é fundamental. Sabe por quê? Como eu tinha falado há algum tempo, diferenças que parecem pequenas se tornam, na verdade, imensas. Se você tiver um investimento que... Deixa eu tirar aqui isso aqui da tela para ficar mais limpinho. Se você tiver um investimento de R$100 mil, digamos, pode ser qualquer múltiplo disso, tá? Para cima ou para baixo, e fizer aportes mensais de R$1.000 num investimento que renda 2% ao ano, e digamos 2% ao ano acima da inflação, assim fica tudo em valores verdadeiros, né, valores de hoje, depois de 30 anos, você vai ter conseguido acumular R$673 mil, mais a inflação do período, né? Poxa, é um bom valor. Agora, se ao invés de 2%, você tiver 3% ao ano, você aumentou isso para
823 mil reais. A gente está falando de 1 ponto percentual só ao ano de diferença. Se você conseguir uma gestão realmente bacana, uma gestão profissional, ativa, que faça você conseguir 4% ao ano acima da inflação, ao invés de 670 mil, você vai ter 1 milhão de reais. E se você ainda, se o mercado ajudar e a sua gestão realmente for excepcional, talvez você consiga 5% ao ano acima da inflação. E aí, olha o tamanho da diferença. Estamos falando aí de 2, 3 pontos percentuais de diferença. Mas o seu dinheiro pode praticamente dobrar depois de 30 anos. Então, pequenas diferenças, 2, 3 pontos percentuais ao ano, ao longo de muito tempo, podem fazer com que o seu patrimônio de investimento dobre com relação ao que ele seria. E isso pode ser a diferença entre você atingir sua liberdade financeira ou não atingir, entre ter o padrão de vida que você gostaria e não ter. Então, realmente é um assunto fundamental. E você pode usar a previdência como diversificação. Essa previdência pode ser usada como diversificação, além das questões tributárias e sucessórias. Você pode ter isso. Ao ter essa previdência como diversificação, você vai aproveitar as baixas barreiras de entrada, você vai aproveitar o débito automático, que é aquele negócio que fiz, esquece o assunto. É um negócio que cai lá igual o seu plano de saúde, seguro de vida, conta de energia, sabe aquelas contas as quais você já se habituou, elas estão lá, elas vão continuar lá. Esse investimento vai ser uma conta como essas, você não vai perceber. E ele, pouco a pouco, vai fazer aquela diferença que eu mostrei no gráfico para você. Além do que, as contribuições serão reajustadas pela inflação. Então, realmente, a gente está falando de números como esses que eu te mostrei. Isso tem o poder de, ao longo do tempo, eventualmente dobrar o seu patrimônio ou ainda mais. A Previdência pode compor a diversificação da sua carteira. Então, você pode ter lá seus investimentos em renda fixa, renda variável, multimercado e, por que não, ter um pedaço do seu portfólio em previdência. Se puder aproveitar os benefícios do PGBL, tanto melhor. Se não puder, o VGBL faz também essa função e você vai ter uma carteira ainda mais diversificada. E a gente viu as vantagens da diversificação agora há pouco. Ela pode, além disso, você já pode ter a previdência como uma parte da diversificação, mas mesmo a parte da previdência pode ser bastante diversificada. Você pode ter ali renda fixa dentro da previdência, você pode ter renda variável dentro da previdência, pode ter moedas do mundo dentro da previdência, pode ter uma série de commodities dentro da previdência, contratos de petróleo, algodão, né? Ouro. Pode acessar mercados externos fora do Brasil por meio da previdência. E por aí vai. Assim, né? Tem vários, né? Como eu falei, ouro, diversos outros que você pode acessar. Renda fixa fora do Brasil, curvas de juros, enfim. Tem uma série de coisas que podem estar dentro da previdência, já diversificada, dentro de um contexto ainda maior de diversificação da sua carteira. Sua previdência pode ter uma cara como essa aqui, ó. Ela pode ter renda fixa, pós-fixada, inflação, renda variável, moedas, ouro, mercado externo, enfim, dá para ter muita coisa dentro da previdência que compõe o restante do seu patrimônio de investimentos. Aí sim, você vai ter uma diversificação realmente efetiva. E eu lembro que, além do mercado, a diversificação e a gestão profissional compõem aquela contribuição para a sua expectativa de rentabilidade, que pode fazer aquela diferença que a gente mostrou, de 2, 3, 4, 5% ao ano acima da inflação. Você vê a diferença que pode dar. Então, além de contribuir das facilidades, né, de contribuição na previdência, ajuste, eventualmente vantagens tributárias ou sucessórias, essa diversificação e essa gestão profissional podem estar dentro da previdência para te ajudar a compor o seu patrimônio. E aí você vai ter um veículo que é
fácil para investir, que te ajuda a guardar mais dinheiro e efetivamente diversificar. Esse é um pacote que faz sentido para a maior parte das pessoas. É um assunto muito importante que você deixa para lá. E aí, automaticamente, você passa a ter um investimento periódico, reajustável, diversificado, que compõe o seu patrimônio com gestão profissional e alinhamento de interesses. Gui, estou vendo você na tela. Isso. Walter, é só que entrou uma dúvida aqui do Matheus Nogueira. Ele perguntou: qualquer empresa de previdência faz a carteira diversificada? Poxa, Matheus, é isso? Muito obrigado, Matheus, pela sua pergunta. Vai parecer combinado, mas não foi. Não, as carteiras em previdência não são todas diversificadas. Como a gente viu lá em cima, tem mais de 80% do dinheiro em previdência está concentrado em renda fixa. Então, você coloca lá no plano que é de renda fixa, apenas. Ele não vai ter uma diversificação muito bacana. Ele pode até diversificar dentro da renda fixa. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas mesmo que sim, ainda assim, ele vai estar preso a uma única classe de ativo. Isso é muito pouco, em especial em renda fixa com os juros que a gente tem hoje, né? Não é. Você precisa de um fundo de previdência dentro de um plano de previdência que trabalhe essa diversificação para você, como aqueles exemplos que eu dei lá em cima. E aí, exatamente nessa questão, além da praticidade de investir o dinheiro e de ter as contribuições reajustadas pela inflação, pode ser ainda mais prático. Por quê? Porque a gente tem, há não muito tempo atrás, mas agora já tem, uma nova modalidade de fundo de previdência, que é o fundo de fundos de previdência, chamados FOFs. Como é que eles funcionam? Você investe num fundo de previdência e esse fundo de previdência tem lá uma equipe de gestão. Essa equipe de gestão é que compra um monte de outros fundos de previdência. Eles escolhem, dadas as características de risco daquele plano, né, e de expectativa de retorno, e eles montam uma carteira verdadeiramente diversificada, até porque eles sabem fazer isso. E o investidor médio não vai saber fazer isso. Aliás, investidor pessoa física, muito difícil que consiga fazer isso, para não dizer impossível. Ali não, você tem uma equipe de gestão que vai escolher o que tem de melhor entre todos os fundos de previdência do mercado e vai montar uma carteira de fundos de previdência para você dentro de um único fundo. Então, você vai colocar o dinheiro lá e aí você não precisa mais se preocupar. Você não precisa nem se preocupar com portabilidade, porque se houver algum fundo melhor, os gestores vão tirar algum dali e colocar outro, mudar as proporções e também rebalancear tudo isso automaticamente, que é o que a gente diz aqui. Num fundo de fundos de previdência, que é a coisa mais recente, mais moderna que a gente tem, a maior tendência em previdência hoje no Brasil, você vai ter gestão realmente profissional, total alinhamento de interesses. Não precisa nunca mais fazer portabilidade. Você trouxe para esse fundo, lá dentro, os gestores tomam conta dele para você. Colocam um fundo a mais, um a menos, trocam para lá, trocam para cá, de acordo com o que eles acham que é melhor. E eles trabalham para isso, são profissionais, né? E o rebalanceamento daqueles fundos lá dentro é automático. Então, aquela dificuldade que a gente falou agora há pouco, de diversificar a carteira, e como o Matheus muito bem perguntou, a maior parte dos fundos não é diversificada, você resolve o problema. Você não precisa mais você falar, eu vou colocar um fundo de previdência desse aqui, vou colocar o outro, e daí eu estou diversificado. Provavelmente não está. E você vai ter que ficar se preocupando se ainda é a melhor escolha e como é que você volta no rebalanceamento para isso. Oi, Pedro. O Charles está fazendo uma pergunta aqui, eu vou semi-responder, ou se você quiser você complementa. Charles pergunta, tem um cliente que não gosta de aplicar na Previdência, pois independente de tempo de contribuição, vai pagar imposto.
Daí ele investe em imóveis e gado. Como posso convencer provavelmente esse cliente a investir na Previdência? Acho que tem 2 pontos aqui, Charles. É um webinário voltado para cliente. A gente pode conversar sobre isso nos webinários para planejadores financeiros. Eu não entendi muito bem sobre vai pagar imposto. Ele vai pagar imposto também em imóveis e gado de forma análoga. Tá? Mas vamos mergulhar dentro dessas questões mais técnicas de natureza de planejador nos webinários de planejadores. O Fulgêncio coloca aqui na sequência: se ele não paga imposto após vender o gado com lucro, vender o imóvel com lucro, receber o aluguel, ele pode cair na malha fina e ganhar uma bela multa. Bom, Fulgêncio, tá bom, não vamos entrar nisso agora não. Walter, pode continuar em cima. A gente já respondeu a dúvida do Matheus sobre previdência fazer carteira diversificada. Maravilha. Beleza, obrigado, Pedro. Eu não vou nem complementar, porque estou 100% de acordo com o que você falou. E aí, quando você tem, então, Matheus, um fundo de fundos de previdência, você consegue montar a melhor carteira possível dentro das características daquele fundo, né? Você tem que olhar para ver qual é. Você não precisa se preocupar com isso. E, mais ainda do que isso, você não precisa se preocupar com o rebalanceamento, com as coisas que acontecem ao longo do tempo ali, porque existe uma equipe profissional fazendo isso. Então, esses são aqueles fundos portabilidade nunca mais. Você coloca lá e sabe que realmente está sendo bem feito. E aí você vai ter uma diversificação profissional que vai te ajudar a buscar os seus objetivos de vida por meio dos investimentos, né? Lembrando, investimento, ele nunca é um fim. Dinheiro nunca é um fim. É sempre um meio do que você quer fazer da sua vida que precise de dinheiro. Em última análise, a sua liberdade financeira para você poder fazer as coisas que gosta, do jeito que gosta, quando gosta. E assim, eu queria de novo agradecer vocês e passar a palavra para o Pedro novamente aqui, para irmos aqui para o final, já agradecendo a participação de todo mundo. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos. Obrigado, Walter. Para terminar, e antes de concluir, vocês vão receber semana que vem os resultados dos investimentos do mês de julho. Seus planejadores vão passar isso para vocês. O mês não está fechado hoje, mas, obviamente, a gigantesca maior parte da rentabilidade já está aferida. Adianto que foi um mês sensacional em todos os aspectos, tanto para investimentos para vocês, quanto para efeitos comerciais. A FIDUC cresceu enormemente ao longo do mês de julho, de novo, repetindo os resultados do mês de junho. E acho que, nesse momento, a gente pode adiantar um próximo módulo de educação financeira para daqui a um mês, que trate do quão importante é volatilidade na carteira. De novo, os planejadores de vocês vão apresentar os resultados assim que o mês estiver fechado, mas lembrem-se sempre que, para ter resultados tão bons quanto esses, a gente teve que passar por março e abril. O que importa é sempre o resultado da carteira no médio e longo prazo, atrelado a um objetivo que o cliente tenha passado para o seu planejador, e que os comitês de investimentos estão sempre buscando o acesso aos melhores investimentos possíveis. Continuando com tem uma pergunta aqui, desculpa. Essa live vamos receber também do Charles Pereira. Sim, claro, Charles. Essa live está sendo gravada, vai ser disponibilizada para vocês. Todas estão no YouTube, como o Fernando estão colocando. Se vocês quiserem simplesmente subscrever o canal da FIDUC no YouTube, que a gente abriu há 2 meses atrás, vocês recebem automaticamente a live e vão ver uma série de conteúdos que estão lá dentro. Obrigado, Fernando, por ter lembrado. A Lenise: vale a pena então mudar do VGBL para o PGBL? Não dá para fazer portabilidade entre os planos, né? Walter vai responder a portabilidade entre os planos, porque eu não sei responder a isso, mas em relação a do V para o B, se você tiver limite de isenção, se você estiver dentro dos 12%, você deveria estar dentro do PGBL, porque te dá ainda por cima uma vantagem fiscal. Walter, mudança de portabilidade entre planos? Não, é só de V para V e de P para P. Então, analisar cada caso individualmente, eu peço que você converse com o seu planejador FIDUC, ele vai te ajudar com isso. Em última análise, se alguém fez errado até agora, qual é a melhor coisa? Para de fazer e começa a fazer certo. Muitas vezes não dá para consertar o passado, mas sempre dá para consertar o futuro.
A Rosimeire aqui, o melhor conselho é ter um planejador financeiro ao seu lado, é exatamente isso, porque é ele que vai te dar a tranquilidade ao longo do tempo e vai mastigar todo esse conteúdo e entregar para você, ele que te conhece melhor e vai alinhar isso aos seus objetivos. Rodrigo Ferro está dando no chat o hiperlink do nosso canal de YouTube, que é só clicar lá e apertar o botão de subscrever. Tem canal no Instagram também para quem gosta, mas que não tem tanto conteúdo profundo quanto o do YouTube por limitação de plataforma deles. E o Paulo Olímpio, uma avaliação da Previdência Fiduc em um ano mostra que teve forte volatilidade a partir de fevereiro e até o momento ainda não superou o CDI. Comparando com outros fundos de boa performance de mercado, observa que vocês tiveram volatilidade bem menor nesse período e já recuperaram sua rentabilidade acima do CDI. Como analisar essa situação? Paulo, eu posso te dar algumas prévias, posso te dar o fechamento do mês até agora, do Fiduc Previdência. A rentabilidade do mês de julho, mês 7, Paulo, foi de nominal 1,84%, isso dá 1.037,22% do CDI em julho, mês 7. 1000% do CDI. A gente mudou a gestão do veículo no meio de julho para o novo comitê de investimento, o mesmo comitê de investimento que fazia os outros 3. O seu planejador deve ter explicado isso para você, e uma grande parte da captura desses 1000% não é ainda o novo comitê de investimento, não teve tempo hábil para que esses números sejam feitos, mas essa volatilidade ela é fundamental no longo prazo, ou seja, os movimentos de depressão de março e abril entregam rentabilidades nos meses subsequentes, é um pouco que eu estava tentando falar para vocês logo antes. De qualquer forma, 1000% do CDI em um mês está absolutamente alinhado com a perda em relação ao CDI de março e abril, que provavelmente está dentro do seu e-mail. Os resultados finais e oficiais serão divulgados na semana que vem, né? Obviamente o mês ainda não fechou, faltam poucas horas, mas os resultados são muito bons, tá? Excelentes até. E eles são acompanhados por resultados também impressionantes dentro dos outros veículos, à luz de que volatilidade no curto prazo é fundamental para se ter ganhos no longo prazo acima do benchmark. Então, estou muito confortável em relação a isso, Paulo. Tenho certeza que o seu planejador vai conseguir te mostrar esses resultados proximamente. Não hesite em pedir para o seu planejador entrar em contato com a gente. Lenise, obrigado a você. Matheus, obrigado a você pela presença. Todo mundo aqui falando. Cláudio Rivetti, um beijo grande para você, meu querido. E para terminar essa apresentação, conte sempre com o seu planejador. Ele que é seu copiloto na jornada financeira, ele está ao seu lado, ele vai entender você melhor do que a gente. A gente tem uma sociedade com o seu planejador, onde ele cuida de você, tem um comitê de investimento que cuida do seu dinheiro e toma as decisões que são as melhores possíveis para o seu dinheiro. A Fiduc, mais do que nunca, está 100% operacional, aberta para novos negócios. A gente está crescendo muito fortemente. Esse foi um mês onde o nosso movimento financeiro foi mais do dobro do movimento do mês passado, graças a você, nosso cliente, que deposita tanta confiança no nosso processo e no seu planejador financeiro. Nosso foco continua e será sempre você, e acompanhar na sua liberdade financeira ao longo desse processo inteiro. Fica o meu agradecimento a cada um de vocês, clientes, por ter optado pela Fiduc. Na semana que vem vocês vão provavelmente procurar o seu planejador para entender os resultados do mês de julho, que a gente vai acessar no nosso próximo webinário. A todos vocês, muita saúde, fiquem tranquilos e um abraço forte. Bons negócios a todos.